Eles finalmente conseguiram os ossos, a única coisa sobre a qual a temporada inteira girou. E no fim, não mudou absolutamente nada porque o Jade mentiu. A temporada toda foi focada em ir até as cavernas e pegar os ossos que supostamente os levariam para casa. Mas os ossos nunca protegeram ninguém, foi o Jade que inventou essa parte. E no momento em que eles arrancaram aquela árvore, vimos o céu ficar vermelho e o dia virar noite num piscar de olhos. Além disso, 3 pessoas morreram nesse episódio. Bem, a Fátima não morreu tecnicamente, mas agora ela se tornou um monstro, então de certa forma ela se foi. A cidade não conseguiu escapar nesse final de temporada. O lugar deu esperança para essas pessoas com a única coisa que as mantinha protegidas o tempo todo. Sejam bem-vindos de volta a mais uma estreia aqui no canal. Esta é a análise completa do final da 4ª temporada de A Árvore Cai na Floresta, The Tree Falls in the Forest. Então, cheguem mais e vai perder dessa vez. Vamos analisar o cenário, porque para entender a armadilha, temos que lembrar o que a temporada estava nos vendendo. Todo o enredo foi focado em confirmar se o que viram na Árvore das Garrafas era real quando ele tocou a melodia, além de descobrir se a reencarnação realmente existe. Vimos o Jade descobrir todas as versões anteriores de si mesmo e o que aconteceu com cada uma delas. É por isso que ele teve aquela viagem no episódio 5, e a temporada inteira apontava para um único plano que nasceu dali: ir até as cavernas, pegar os ossos que estão conectados às crianças que a Tabata e o Jade vêm vendo desde a 2ª temporada e, com sorte, voltar para casa. Mas nem tudo acontece como planejado. O episódio inteiro mostra eles indo até as cavernas para capturar esses ossos, e agora a pergunta que fica é: como eles vão usá-los? Neste final, temos 4 subtramas principais acontecendo ao mesmo tempo: a jornada de Jade e Tabata pelas cavernas, as últimas ações de Henry, a transformação final de Fátima Oz, ganchos para a 5ª temporada com as mortes de Mariel e Elgin. Tudo isso se conecta para responder a mesma pergunta: essas pessoas salvaram a si mesmas ou o Homem de Terno Amarelo continuará brincando com elas? 1. A jornada nas cavernas. Tabata e Jade no episódio anterior. A Tabata diz ao Boyd que ela e o Jade são os únicos que podem descer nas cavernas, pois são as 2 pessoas representadas no talismã. Sinceramente, isso nem é verdade. Qualquer outra pessoa poderia ter ido junto, mas funcionou a favor da história, porque deixou os 2 isolados e encurralados lá embaixo, o que foi ótimo de assistir. É nas cavernas que todo o plano da temporada desmorona. Aliás, esse plano demorou a temporada inteira para engrenar. Essa é a minha única crítica ao ritmo atual. O Boyd finalmente decide apostar tudo depois que a Tabata encontra o Homem de Terno Amarelo. Eles descem, encontram os ossos e o próximo passo deveria ser uma fuga limpa, pegar os ossos e subir a escada. Mas nós já sabíamos que a Sofia tinha cortado a escada no episódio anterior. Aí vem a reviravolta que eu realmente não esperava. Os ossos não protegem nada. É nesse momento que o Jade conta a verdade para ela e revela que sempre teve outro plano em mente. Ele diz claramente: não há nada protegendo a câmara assim que a árvore cair. Se você levar os ossos, os talismãs não vão funcionar porque a câmara deixa de ser um ambiente fechado. Os ossos fazem 2 coisas: eles te levam para casa, mas não protegem o lugar tempo suficiente para que eles consigam sair. A primeira parte é real, a segunda o Jade inventou. E agora nos perguntamos: por que o Jade mentiria sobre a única coisa que manteria ele e a Tabata protegidos? Porque se o Boyd soubesse que não haveria proteção contra os monstros, ele cancelaria a missão na hora. O Jade sabia que se o Boyd percebesse o perigo, fecharia tudo, e ele não podia deixar isso acontecer. Eles vão sair do chão, vão impedir aquelas coisas de entrarem na câmara. Sabemos como o Boyd se sente culpado por ver todo mundo morrendo. Ele não quer mais isso. O Jade sabia que a verdade significaria o fim da missão, e o Jade simplesmente não aceita desistir. Eu tenho medo deles. Eu pude sentir isso na minha viagem. Ele quer ir até o fim, e é aqui que a temporada se paga. Ele está fazendo isso para quebrar o ciclo que viu no episódio 5, para que nenhuma outra versão dele morra e para que todos possam voltar para casa. Vimos como o Jade já viveu isso tantas vezes. Ele assistiu a todas as suas versões morrerem naquele lugar. Todo esse plano e as mentiras foram a forma que ele encontrou de garantir que, desta vez, as crianças fossem libertadas, mesmo que isso custe a sua própria vida. Foi então que ele disse uma das falas mais lindas do episódio para Tabata: pegue as 2 bolsas e suba por aquela escada de corda. Eu vou ficar e atrasá-los. As crianças merecem ir para casa. E logo em seguida mandou essa que me pegou totalmente de surpresa: se eu tive que passar todas essas vidas com alguém, fico feliz que tenha sido com você. Isso fecha de forma incrível a história dos 2 nesse lugar e consolida a revelação da reencarnação da temporada passada. É por isso que o episódio 5 foi tão importante. O momento foi lindo. Ponto 2. A quebra do equilíbrio e o garoto de branco. Enquanto tudo isso acontece lá embaixo, o Boyd está no topo esperando o sinal. Eles conseguem puxar a Árvore das Garrafas, o que, como sabemos, foi
Foi uma ideia péssima. É aqui que você vê por que isso nunca foi uma vitória deles. O Victor estava certo, o garoto de branco já tinha avisado. O Boyd reconhece isso mais tarde conversando com o Kenny. O Victor estava certo. Nós nunca deveríamos ter mexido naquela árvore. Preste atenção no que acontece no segundo em que a árvore é arrancada, porque isso muda tudo para a quinta temporada. A câmara se abre e a Tabata diz que os monstros não conseguem entrar naquela luz. De certa forma, eles agem como vampiros, mas não são queimados por ela. O sol entra em câmaras que nunca viram a luz do dia, iluminando tudo de baixo até o céu. O sacrifício que tinha sido feito ali foi libertado, gerando aqueles raios vermelhos que vemos depois. Talvez esse seja o sofrimento que o Homem de Terno Amarelo mencionou. Um tipo de sofrimento que você não consegue nem começar a imaginar. Então algo bizarro acontece. O dia vira noite instantaneamente. Tudo se inverteu e eu acho que tem uma explicação. Equilíbrio. A esperança das crianças se transformou na árvore distante, Faraway Tree, uma forma de se mover pela cidade. A esperança virou o símbolo e o símbolo virou as árvores. A árvore, portanto, é a própria esperança daquelas crianças. Se você arranca, o equilíbrio se rompe. Essa cidade funciona à base de compensação. No talismã, temos o sol e a noite. Durante o dia, as pessoas vivem. À noite, os monstros saem. Essa mudança abrupta foi como ligar um interruptor. A árvore das garrafas era a linha que dividia os dois mundos. Ao arrancá-la, eles se inverteram. O céu vermelho representa o fim desse equilíbrio e os raios vermelhos são a esperança das crianças se despedaçando, ou talvez as próprias almas delas. Eles conseguiram os ossos, mas será que eles ainda vão funcionar na quinta temporada agora que a árvore se foi? O Boyd perdeu totalmente a fé dentro da delegacia e as únicas pessoas que sabem como usar os ossos ficaram presas naquele buraco. Quem é o garoto de branco? Uma pergunta que não quer calar. Qual é o papel do garoto de branco nisso tudo? Derrubar a árvore não o afetou em nada. No final, até vemos ele conversando com a Sofia. Por muito tempo, pensei que ele fosse a personificação da esperança das crianças, mas o programa mostrou que a esperança estava depositada nas raízes da árvore. O garoto de branco é outra coisa. Ele só aparece em momentos cruciais para dar avisos. Antes eu achava que ele pudesse ser filho do Homem de Terno Amarelo, mas essa teoria parece estar errada. Ele está na cidade desde o início, talvez há mais tempo que todo mundo. Mas por que a Tabata e o Jade não se lembram dele? Minha teoria atual. Ele é o lado oposto do Homem de Terno Amarelo. Duas forças jogando o mesmo jogo, como aquela cena do primeiro episódio da primeira temporada com duas pessoas jogando xadrez. Podem ser pai e filho, mas não há confirmação. O fato é que eles seguiram a instrução dele e acabaram quebrando as regras. O Homem de Terno Amarelo diz isso claramente no final. Eles têm os ossos, mas a árvore se foi. Será que o correto era colocar os ossos dentro da árvore? Talvez vejamos isso na próxima temporada. E aquela frase da Sofia sobre ele finalmente estar crescendo faz todo sentido. O Victor já tinha notado isso na terceira temporada. O garoto de branco está diferente. O próprio garoto disse que tudo está mudando. A minha interpretação é que a projeção dele estava congelada como criança porque eles estavam presos. À medida que chegam perto da liberdade e das memórias, ele envelhece porque a história está chegando ao fim. 3. O pacto de Sofia e o caos na cidade enquanto Jade e a Tabata estão presos, a Sofia executa seus planos. Primeiro, ela oferece um trato ao Elgin. Deixar tudo isso para trás, assim como ela fez com a Clara, que aceitou o mesmo acordo e agora trabalha para ela. Ela diz, é a chance de voltar para casa. Tudo o que o Elgin precisava fazer era ajudá-la, mas o Elgin recusa. Ele já teve aquela experiência traumatizante com a mulher de kimono. Em breve, tudo isso vai parecer um pesadelo que ficou no passado. A morte dele foi muito triste. Eu realmente não esperava que ele fosse morrer nesta temporada. Todo aquele sofrimento para acabar assassinado pela Sofia. Mas ele teve um momento lindo antes de partir. Mesmo sabendo do fim, ele começou a rezar e se apegou à sua fé em vez de ceder ao pacto dela logo depois. A Sofia solta a frase que define o tom do que vem por aí. Agora eu acendo fósforo e assisto a tudo queimar. Fica tudo muito caótico no final. Já sabemos que a quinta temporada vai ser uma carnificina. A Clara vai esconder o corpo do Elgin, mas não sabemos o que ela pretende fazer com ele. É trágico ver a Clara se rebaixar a isso na esperança de ir embora. Para piorar, a segunda parte do plano da Sofia entra em ação. Ela está roubando todos os talismãs. Vemos a Clara roubando as peças para ela. Sem os talismãs, a cidade vai quebrar completamente. Onde as pessoas vão se esconder? Como vão sobreviver? Os personagens provavelmente vão achar que, como a árvore foi derrubada, os talismãs simplesmente pararam de funcionar sem desconfiar que foram roubados. O Victor mencionou lá na primeira temporada que as coisas podem parar em lugares diferentes. Talvez eles encontrem os talismãs espalhados pela cidade no futuro. A
intenção da Sofia é clara: gerar o caos absoluto para que todos morram e o ciclo se repita. 4. As tragédias. Mariel e Fátima tivemos mais uma morte dolorosa. Mariel, foi um choque total. Durante o terremoto, o talismã acabou caindo da parede da clínica. Quando o Smiley, o monstro sorridente, entrou para pegar a mãe dele, o talismã estava no chão e não na porta, permitindo a entrada dele. O mais bizarro é que a Fátima parecia conseguir controlar o Smiley de certa forma. Ele até comentou sobre isso. Infelizmente, a Mariel morreu nos braços da Christie em uma cena devastadora. Conseguimos sentir a dor e o desespero delas. Por que tantas mortes? Qual o propósito do Homem de Terno Amarelo em fazer esse povo sofrer tanto? Já perdemos o Jin, a Tian Shen, agora a Mariel e o Elgin. Espero que essas perdas tenham um propósito na história e finalmente vimos a transformação completa da Fátima em monstro. Fica sugerido que os monstros daquele lugar não nascem do nada, eles são criados através desse processo ritualístico que acompanhamos. Ela era uma humana que deu à luz uma criatura. Quando você entrega seu filho, recebe a promessa de imortalidade. É por isso que o sangue é vital. O Martin já tinha dito: meu sangue é o seu sangue. E lembra daquela visão do Jade bebendo sangue? Acho que o ritual envolve colocar o sangue nos ossos para reverter o processo. A transformação da Fátima muda tudo. Ela pede: lembrem-se de quem eu era. Será que ela vai manter a consciência ou vai liderar os outros monstros? 5. O confronto de Henry e o desfecho em Morse, a missão do Henry e o impacto disso no Victor foram de partir o coração. O Henry ficou completamente insano depois de receber o sangue da Sofia, passando a enxergar uma realidade alternativa onde a Eloise está viva, o Victor está bem e a cidade não é real. Para voltar para essa casa, ele recebeu a ordem de eliminar a âncora, que descobrimos ser o próprio Victor. O Henry vê a dona ir para a delegacia e encontra a arma lá. Ele interpreta isso como pistas de que a cidade o está ajudando. Quando ele volta para Colony House, temos um dos momentos mais intensos do episódio. O Victor, se culpando por tudo, chora dizendo que arruinou as coisas ao mostrar os desenhos e falar sobre o Homem de Terno Amarelo. O Henry estava genuinamente pronto para matar o próprio filho e quase atira no Ethan. Foi preciso o Victor assumir uma postura forte, algo que nunca tínhamos visto nele, para conter a situação. O Henry está mentalmente quebrado depois daquele sangue. Como vai ser a relação de pai e filho na 5ª temporada? No meio desse caos, o céu fica vermelho. O Boyd e os outros correm de carro em direção a Colony House em uma cena plasticamente linda, com a Patty gritando e enlouquecendo. O Ethan parece estar desenvolvendo algum tipo de habilidade. Eles percebem que a Tabata e o Jade não voltaram, e o Ethan entra em um estado de transe, dizendo que todos vão morrer e que ele será o próximo Victor. De repente, as coisas começam a se mover sozinhas na cozinha. É o Ethan fazendo isso ou são os fantasmas? No início da temporada, ele já tinha manifestado algo parecido após se frustrar com o pai. Nos minutos finais, o Boyd está prestes a desistir na delegacia. Mas a Tabata e o Jade, que acabaram encurralados em um beco sem saída nas cavernas, fugindo dos monstros, encontram uma estrutura que parece uma grade de prisão. Eles conseguem usar código Morse para enviar uma mensagem para o Boyd lá em cima. Esse se torna o plano final. O Boyd vai descer com a Fátima e o Ellis. O Ellis precisa estar lá para testemunhar o que aconteceu com ela. O episódio termina com a palavra-chave da temporada: lembre-se. A temporada inteira foi sobre resgatar memórias e termina com alguém implorando para ser lembrado, exatamente como as crianças faziam o que esperar da 5ª temporada. Na última cena, vemos o Homem de Terno Amarelo e o Garoto de Branco finalmente conversando diretamente. Eles comentam que sem a árvore das garrafas e com os humanos em posse dos ossos, eles podem acabar perdendo o jogo desta vez. Fiquei um pouco confuso com o ritmo desse desfecho. Parecia que o grande clímax seria no episódio 9 e o 10 dividiu muitas opiniões. O pior de tudo é saber que teremos que esperar bastante pela 5ª temporada, já que as filmagens ainda não começaram. Provavelmente vão filmar no 2º semestre, o que joga o lançamento lá para o final do ano que vem. Esta foi a minha análise do final. Amanhã teremos um vídeo focado exclusivamente nas teorias do final explicado e na segunda-feira trarei minhas previsões para a 5ª temporada.